Olares, vozes que se levantam contra a injustiça. Eu quero nesse vídeo tratar sobre votação paralela no dia das eleições. E aí, a votação paralela, ela está estabelecida em resoluções publicadas pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no ano anterior às eleições. Como é que funciona esse ordenamento jurídico em relação às eleições? É importante que cada qual de nós conheçamos, sim, as resoluções que são publicadas pelo TSE, porque elas ditam as regras eleitorais. O conhecimento, a informação nos faz conscientes tanto do nosso papel na sociedade como dos nossos direitos e deveres como cidadãos e cidadãs. Então, a gente este ano teve um episódio que foi o adiamento das eleições para 15 de novembro, no caso do primeiro turno. As regras eleitorais, o norte do direito eleitoral está inscrito na Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 88, que vem sendo tão vilipendiada. O que originalmente, essencialmente, a Constituição de 88 previa, ela hoje já foi tão picotada que perdeu essa sua essência original. Mas enfim, através de uma emenda constitucional, mudou-se a data das eleições. Aliás, não deveria ter acontecido isso se nosso governo federal tivesse tratado a pandemia com seriedade, se tivesse obedecido às autoridades internacionais de saúde, cumprido os protocolos e não desdenhado, a gente não estaria hoje, 5 meses depois, numa situação de mais de 1.000 mortes diárias, uma média móvel de 1.000 mortes por dia. É realmente estarrecedor. E aí, voltando a falar sobre o sistema eleitoral e especificamente a votação paralela, a Constituição Federal dita as normas gerais. O TSE expede resoluções e uma resolução específica trata de procedimentos de votação, enfim, e tem lá a votação paralela. O que é a votação paralela? A votação paralela, a partir do sorteio de urnas eletrônicas nas zonas eleitorais, em cada entidade federada, cada estado, sorteiam-se urnas e aí a gente pode pensar que os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, convidam estudantes de escolas públicas para, no sábado, por exemplo, no dia anterior às eleições, através de cédulas de votação, escolherem seus candidatos e suas candidatas. E aí, nas eleições de 2018, de repente, mal influenciadas, algumas pessoas, crianças, adolescentes, jovens, podem ter, inclusive, marcado nessa cédula 17, por exemplo. Enfim, estes votos são guardados por quê? Porque no dia seguinte, enquanto transcorre a votação em todos os colégios eleitorais no país inteiro, dentro dos tribunais regionais, equipes providenciam essa chamada votação paralela. Como é que funciona? Vamos pensar nesses programas televisivos que confinam pessoas dentro das casas, as fazendas, os Big Brothers. Aliás, Big Brother, George Orwell, não é, o grande autor. Eu estava lembrando de que na década de 80, logo no início, eu li em inglês Animal Farm, a Revolução dos Bichos. E a gente, de repente, hoje, com Emas e Nádias, a gente começa a pensar que os bichos estão revolucionando, estão fazendo o papel que a gente não tem feito enquanto cidadão que se indigna com as injustiças que são cometidas em nossa sociedade, no caso, no nosso Brasil. Mas dando sequência à votação paralela, um esquema de votação paralela com câmeras instaladas numa sala específica registra cada movimento e aí são lidos aqueles votos que foram feitos pelos estudantes, pelas estudantes, normalmente de escolas públicas. Câmeras mostram o movimento das mãos digitando os números e depois é apurado, enfim, para provar definitivamente, é mais um elemento de prova de que não tem possibilidade de fraude na urna eletrônica
brasileira, porque esse sistema eletrônico do Brasil é seguro. Não há possibilidade. Existem outros mecanismos, a gente já conversou em outros vídeos, outras formas de se verificar. E aí diz a lenda, inclusive, que nessas últimas eleições, quando as pessoas digitavam 17, se porventura alguma criança, adolescente foi mal influenciado por pai, por mãe, enfim, por parentes, diz a lenda que ao digitar 17 as mãos sujavam de sangue. E aí de repente a gente pode até questionar os tribunais, peticionar aos tribunais regionais eleitorais pelo país para confirmar essa hipótese, né? Mas o fato é de quem digitou as mãos, quem digitou 17 em outubro de 2018, realmente sujou as mãos de sangue. Nós estamos com mais de 100 mil mortes por Covid-19, por omissão do governo federal. Aliás, não omissão, mas ação delitiva. Quem não se recorda que o governo federal, inclusive, incentivou, o presidente da República incentivou invadir hospitais, ao invés de preservar quem está na linha de frente. Falando em quem está na linha de frente, eu queria aqui saudar servidores, servidoras, colaboradores, colaboradoras, mesários, mesários, magistrados, magistradas, promotores e promotoras do Ministério Público, todas essas equipes que estarão na linha de frente nas eleições 2020. Serviço essencial à democracia, garantir a normalidade, a regularidade, a transparência do pleito eleitoral. Bom, eu falei em Revolução dos Bichos, né? Antes de terminar, eu vou aqui, e que me desculpem os amigos e as amigas ativistas do movimento veganista, eu vou aqui comer um patê de sardinha, vocês me dão licença. Uma delícia.